Queridos irmãos e irmãs, romeiros, romeiras da Senhora Aparecida, todos vocês que vieram aqui nesta casa hoje para rezar, uma vez mais, sejam muito bem-vindos. A casa é de vocês. Sintam-se muito à vontade para juntos celebrar, para colocar o coração e de coração poder rezar, porque é isso que importa para Deus. Nos lembrando, nos recordando do Evangelho de ontem, em que nós tínhamos duas figuras, não é? A figura do fariseu e a figura daquele publicano, o cobrador de impostos. Aquele que tinha um coração fechado e fazia oração para si mesmo, se exaltando, se colocando como se fosse o bom, essa oração não chegava até Deus, porque não saía nem de dentro dele mesmo. Já aquele pobre publicano, lá no finalzinho da igreja, lá no fundo, com a cabeça baixa, pedindo misericórdia, pedindo para que Deus pudesse vir com todo o amor, porque ele não era digno. Assim somos nós também, e devemos ser como este publicano. Não somos dignos, mas Deus nos faz dignos na pessoa de Jesus Cristo. Não merecemos tudo o que recebemos de dom e de graça, mas Deus quer nos dar por generosidade tudo isso. E aqueles a quem Jesus dava esta oportunidade, era para os pobres, para os simples, para os humildes. Aqueles que estavam acompanhando e seguindo Jesus Cristo, não eram pessoas letradas, não eram aqueles que estavam acompanhando Jesus porque acreditavam em sua palavra. Alguns sim, mas nem todos. A maior parte do povo que seguia Jesus era o povo pobre, simples, humilde, gente que não tinha ninguém por eles. E é por isso que eles estavam interessados em Jesus, porque Jesus estava preocupado com eles. É por isso que eles vinham de todas as partes. Eram pessoas como esses publicanos. Eram pessoas como as prostitutas daquela época que lá estavam e eram abusadas. Pessoas que eram discriminadas pelo trabalho e pelo serviço que faziam. Pessoas que eram colocadas de lado porque não tinham condições econômicas, financeiras, de manter a própria religiosidade, de fazer as suas entregas, de colocar no altar do Senhor a sua oferta. Eram pessoas pobres, largadas, abandonadas. É este grupo que Jesus olha. Deste mesmo grupo saem os apóstolos, os seguidores. Jesus, depois de muita oração, depois de rezar, de estar em contato com Deus, escolhe dentre os seus seguidores, daquela multidão que o acompanhava, não só para buscar a cura, como muitos faziam, mas Jesus percebia entre aqueles pessoas de coração bom, talvez não tão polidas, talvez um pouco brutas, não muito instruídas, mas com um coração bom, coração aberto. Era isso que ele estava procurando. E dentre aquela multidão que seguia Jesus, ele escolheu 12 para que ele pudesse ter mais próximo, para que pudesse ensinar, para que pudesse viver de maneira mais intensa e que eles compreendessem a verdadeira razão e sentido pelo qual Jesus tinha vindo ao mundo. É por isso que ele escolhe os apóstolos, pessoas que vieram do meio deste povo que seguia Jesus. Isso é um sinal que do meio deste povo, no meio de nós, é deste meio que saem os padres, que saem os bispos, que sai o Papa. A igreja é a igreja presente neste mundo. E muitas vezes nós olhamos a hierarquia, olhamos os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os bispos, de maneira tão longe, tão distante dos padres, e nos esquecemos que eles são gente da gente, que vieram do meio do povo para servir o próprio povo. É por isso que temos que olhar com carinho esta vocação especial
de ser chamado, e rezar pelos nossos bispos, rezar pelos nossos padres, por aqueles que nos acompanham, por aqueles que estão conosco, porque são gente da gente. E precisamos cada vez mais pedir e rezar por toda a igreja e por todos nós que fazemos parte deste grande corpo que é a igreja. Assim como nos diz a primeira leitura de hoje, todos nós, em Jesus Cristo, fazemos parte deste mesmo corpo. E não importa aquilo que fazemos, não importa a nossa qualificação, não importa qual grau da hierarquia eu estou, importa que somos irmãos e irmãs. E que cada um, na sua função, no seu trabalho, com a sua responsabilidade, vai levar adiante a missão e a palavra de Jesus Cristo. Assim como fez Simão, assim como fez Judas, que nós celebramos hoje. Pessoas que do meio do povo saíram, ouviram a palavra de Jesus e ficaram tão tocadas no fundo do seu coração que elas não pensavam outra coisa a não ser viver da mesma forma que este homem viveu. E estas pessoas, estes apóstolos que nós celebramos hoje, mártires, por isso o vermelho que nós estamos usando, chegaram a tal ponto de sua vida que a própria vida deles não tinha sentido se eles não anunciassem o Evangelho. E eles morreram neste trabalho de anunciar o Evangelho. É por isso que eles nos inspiram. É por isso que são figuras que nos animam, que nos motivam a estar sempre na caminhada, a nunca perder a fé, a nunca perder a esperança, porque Deus está conosco. Com certeza Ele está conosco. Não podemos ter dúvida disso. É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá a graça de, apesar das dificuldades do caminho que nós vivemos, que nós talvez estamos passando, seja com uma doença física, emocional, seja por uma situação de desemprego dentro da família, nunca podemos perder a esperança. Porque o nosso Deus é o Deus que faz e realiza maravilhas, assim como nos diz o Salmo de hoje. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são vozes que podem ser ouvidas. Não são discursos, não são frases, não são palavras. O som de Deus deve ecoar no coração daqueles que têm fé. E ele vai fazer sentido e vai mostrar esta presença através de nós que somos seguidores. Devemos ser, com a nossa própria vida, com o nosso próprio jeito de ser, a exemplo dos apóstolos, pessoas que recebem Jesus no seu coração através da palavra, através da Eucaristia, e passam a viver como Jesus viveu. Passa a reproduzir na sua vida, através dos seus valores, através da educação dos filhos, através do relacionamento entre marido e mulher, passa a viver aquilo que Jesus viveu. E qual é o mandamento que Jesus nos ensina, o maior de todos eles? O amor. Aquele que encontrou Jesus, vive o amor, e não tem preocupação, não tem medo de nada, não tem medo de perder a sua própria vida, porque o amor fala mais alto. O amor está acima de todas as coisas. É por isso que nós pedimos para que cada vez mais Deus continue dando força para que nós possamos vencer as dificuldades da vida. Ele nunca vai nos faltar. Nós que não podemos perder a esperança. E é por isso que aqui nós estamos juntos, reunidos, rezando, unidos com todos aqueles que nos acompanham em casa, pelo rádio, pela televisão, pela internet, sabendo que somos todos uma grande família, fazemos parte de uma grande comunidade que é a igreja. Cada um com o seu trabalho, com a sua função e com a sua missão. Nenhum maior nem menor que o outro, mas todos irmãos uns dos outros, que trabalhando, que vivendo, que dentro dos relacionamentos sociais, familiares, pessoais, leva a mensagem de Jesus Cristo e dá o seu testemunho de cristão no mundo de hoje. Hoje, o mundo, da forma que está, da maneira que está, é quase um martírio ser cristão.
É por isso que somos chamados, assim como estes homens, Simão, Judas e tantos outros que foram escolhidos, para que possam, de lá do céu, interceder por aqueles que aqui estão, que são os seus sucessores, os nossos bispos, os cardeais, o Papa, para que eles possam continuar firmes na fé e nos motivando e dando cada vez mais a nós firmeza e força para continuarmos na igreja que é de Jesus Cristo, que não é de ser humano nenhum, é de Jesus Cristo, que é esta nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.